para falar. Vamos orar? Pai querido, no nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, te agradecendo pelo dia de hoje, te agradecendo pelo teu cuidado, te agradecendo, Senhor, pela provisão, pelo pão, pelo ar que respiramos, te agradecendo, Deus, porque nas pequenas coisas nós podemos ver o quanto o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Sabemos que as lutas fazem parte da nossa caminhada, mas o Senhor nos ensinou, principalmente no culto de hoje, que no meio das nossas lutas nós não podemos ficar ao lado daqueles que perdem a fé. Precisamos estar firmes, porque o Senhor é Deus que pode mudar todas as coisas. Fala conosco agora, Pai, através desta palavra. Tenha liberdade, Espírito Santo, de edificar a tua igreja. Usa-nos para o teu louvor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero mais uma vez... o pastor Mike, então manda Romanos. Eu quero mais uma vez pedir aos irmãos, pessoalmente, eu acho que nós tivemos uma palavra muito especial hoje para os dias que nós estamos vivendo. Então compartilhe lá depois, entra lá no Face, compartilha lá essa palavra, para a gente alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Para a glória do Senhor. Irmãos, então vamos lá, capítulo 26 de Romanos. Nós terminamos o capítulo 25 ontem, e dentro do capítulo 25 que nós terminamos, o que nós tratamos? Nós tratamos de Paulo apelando para César e o governador Festo chegando, Agripa chegando e Festo narrando para Agripa tudo aquilo que estava acontecendo. E o rei Agripa, junto com a sua esposa Berenice, o rei Agripa fala, olha, eu queria ouvir esse cara. Eu queria ouvir o que ele fala, eu queria ouvir o que ele tem para narrar, o que ele tem para dizer. E a Bíblia diz que Festo, então, convoca ele. Verdade, pastor Michael, eu esqueci. Bem lembrado, pastor, bem lembrado. Eu tinha falado sobre voto, desculpa, nem lembrei. Me lembra, tá, pastor, semana que vem. Me lembra, por favor, eu esqueci, de verdade. Agora que o pastor Mike falou aqui que eu lembrei que eu ia dar uma palavra sobre votos. Puxa vida. Me perdoe, irmãos. Vamos lá. Pastor, me cobra, tá? Então, irmãos, e Festo fala para Agripa, tá bom, amanhã você vai poder ouvi-lo. Quando Festo chega lá, quando Agripa chega lá no tribunal, lá no auditório lá, eles mandam chamar Paulo, e Paulo sobe. E Festo começa a fazer uma narrativa. Festo começa a fazer uma narrativa a respeito daquilo que estava acontecendo com Paulo. E quando ele vai narrando, Festo chegou, e nós terminamos ontem assim, Festo falando para ele assim, olha, não me parece racional eu enviar um preso sem ter acusações, sem ter o que falar contra ele. Então nós falamos sobre a importância da nossa vida estar correta diante de Deus, para a gente não ter motivo de ser acusado. Aí começamos o capítulo 25 como? Diz assim, depois Agripa disse a Paulo, aí o rei Agripa ele pede para falar, e ele vai falar com Paulo. E o que ele vai falar com Paulo? Ele diz assim para Paulo, permite-me que te defendas. Olha só, irmãos, o rei Agripa era uma promessa na vida de Paulo, porque Deus falou que ele ia chegar na autoridade dos reis, que ele ia falar com reis, que Deus iria levá-lo na presença dos reis. O pessoal do Face aí interrompeu? Um minutinho só, pessoal do Instagram aqui, ó. Só um minutinho, pessoal do Insta aqui. Pessoal do Face aí, parou? Puxa vida, eu não acredito. Pessoal do Face, alô? Poxa, não acredito que vai dar problema. Ah, não acredito. Pessoal do Face, alguém do Face me responde aí. Gente, só um minutinho, por favor. Pessoal do Face. Já voltou? Ah, então legal. Obrigado. Então, irmãos, o rei Agripa, ele chega e pede para defender.
Quando ele pede para falar com Paulo, Paulo, eu posso fazer a sua defesa? Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu. Aí Paulo vai dizer assim, ó: tenho-me por venturoso, ou seja, eu estou feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. O que Paulo faz? Paulo vira para Agripa e fala: olha, eu estou feliz de que você está se interessando pela minha causa. Por quê? Porque Paulo sabia que Agripa não era um leigo. Agripa conhecia os problemas, as causas judaicas. Então, quando ele se interessa por defender Paulo, Paulo fica feliz. Paulo fala: poxa, eu estou me considerando bem-aventurado, eu estou me considerando feliz de ter o rei se interessando em me ouvir. Aí no versículo 3, porque ele sabia que quando ele falasse a respeito das questões que ele ia falar, ele sabia que o rei Agripa ia se interessar. Então no versículo 3 diz assim, olha, eu estou feliz, e ele diz no versículo 3 assim: especialmente ou mormente, sabendo de que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo hoje, ou pelo que te rogo, que me ouças com paciência. Paulo vira para ele e fala: olha, eu sei que você tem conhecimento dos costumes judaicos, então eu te peço que tenha paciência de ouvir a minha defesa, tenha paciência daquilo que eu vou falar, porque ele vai falar de quem? Ele vai falar de Jesus. E os judeus não queriam ouvir falar de Jesus. Mas aí Paulo, sabendo que ele conhecia os costumes judaicos, o que Paulo fez? Paulo falou: eu estou feliz de saber que você vai me ouvir, porque você conhece os profetas, você conhece as profecias, você sabe do que Deus falou que iria acontecer nos nossos dias. Então Paulo, ele estava se sentindo seguro com o interesse do rei Agripa em querer defendê-lo. Pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida, com a aplicação disso para mim? Aguenta aí que nós vamos entrar nisso aqui agora. E eu te falei que o capítulo está legal, você vai ver. Aí ele começa a narrar, e aqui a gente começa a falar um pouquinho para nós. E como é que ele começa? Antes dele pregar, escuta isso, irmãos. Antes de Paulo pregar, antes de Paulo falar de Jesus, antes de Paulo falar de tudo isso, olha o que Paulo fala: a minha vez, desde a mocidade, qual seja sido, desde o princípio, em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus sabem. Sabe como é que Paulo começa a sua defesa? Paulo começa a sua defesa falando do seu caráter. Paulo começa a sua defesa falando da sua vida pessoal. Ele diz: todo mundo, desde a minha juventude, desde a minha mocidade, todo mundo sabe em Jerusalém dos meus princípios, todo mundo sabe do meu testemunho, do meu caráter, da minha conduta. Irmãos, o nosso testemunho pessoal, ele é fundamental no nosso testemunho espiritual. Escuta o que eu vou falar para você. Não adianta um testemunho espiritual sem testemunho pessoal. Antes de você, irmãos, antes de você sair fazendo qualquer coisa para Deus, o seu testemunho pessoal é muito importante, porque em algum momento as pessoas vão olhar para você e não para o que você está falando. Você está entendendo? Eles vão olhar para você. E se o seu testemunho não for aprovado, a Bíblia diz que nós temos que procurar apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Eu costumo falar, irmãos, na igreja, eu falo principalmente com a minha esposa. Às vezes nós estamos conversando, às vezes acontecem algumas coisas,
Eu costumo dizer para minha esposa, eu falo, filha, falo isso com a igreja, olha, não queira fazer nada, não fique tentando se defender de nada. O testemunho das pessoas falam por elas. Irmãos, ninguém consegue enganar ninguém por muito tempo. As máscaras caem. As máscaras caem. Nós estamos precisando ter esse momento. O nosso testemunho pessoal, ele é fundamental também antes do nosso testemunho espiritual. Nós temos que levar o nosso testemunho espiritual a sério, claro. As pessoas querem saber de Jesus, mas o nosso testemunho pessoal, ele é muito precioso. As pessoas precisam olhar para a nossa vida e ver Jesus na nossa vida. Compromisso, caráter, aliança. Eu costumo dizer, irmãos, eu não quero que você talvez se ofenda, não fique triste. Eu costumo dizer que eu tenho 35 anos de casado. Eu tenho 33 anos de convertido. Eu tenho 30 anos de pastor. Eu nunca estive um dia desviado do caminho do Senhor. Eu nunca estive um dia fora da presença de Deus. Eu fico honrado e feliz de saber que a minha família, a família da minha esposa, essas pessoas frequentam a minha igreja. Quando eu digo minha igreja, é que eu sou pastor. Irmãos, o nosso testemunho é precioso. O nosso testemunho é fundamental. As pessoas, elas querem ver Jesus na nossa vida. Paulo, quando está diante do rei Agripa, ele fala, olha, antes de eu me defender, deixa eu dizer para vocês, todos aqui conhecem, todos na minha nação conhecem a minha vida desde pequeno, conhecem o meu testemunho, o meu caráter, o meu compromisso com a palavra, a forma séria como eu levo a Deus, a forma séria como eu cuido das coisas do Senhor. Isso te dá credibilidade quando você fala. Isso gera credibilidade nas suas palavras. Amém? Então, ele diz aqui, ó, sabendo que de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Paulo está dizendo, a nossa religião, os fariseus são sérios, são exigentes, são severos. E eu vivi isso, levando a sério a minha vida com Deus, levando a sério o meu compromisso. Então, antes de Paulo falar de Jesus, ele fala do seu caráter, ele fala dos seus compromissos, do seu testemunho. Irmãos, eu fico muito feliz quando algum irmão chega para mim e fala, pastor, eu fui visitar a igreja X lá na cidade tal, ou então eu fui na casa de alguém, encontrei lá com o irmão X ou com um pastor, quando eu falei que eu era da sua igreja, pastor, todo mundo te elogiou, todo mundo falou da sua seriedade, do seu compromisso. Irmãos, é isso que é importante, é isso que é importante. Nós temos que ser sinceros e sérios diante de Deus. Vamos pular. Então, ele diz assim, olha, e agora, versículo 6, capítulo 26, versículo 6, e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado. Sabe o que Paulo está fazendo agora? Vocês lembram que eu falei ontem que a gente ia falar aqui do versículo 6? Paulo está falando, eu não entendo por que eu estou sendo julgado. Por quê? Porque a nossa esperança era a promessa da vinda do Messias, a promessa do Salvador, a promessa do Redentor. E agora que ele veio, eu estou sendo julgado porque eu estou sobre ele? Eu estou sendo julgado porque eu estou pregando aquilo que a lei me ensinou o tempo todo que iria acontecer? Isso é hipocrisia. As pessoas estão me julgando por uma coisa que é a esperança nossa. Nós aguardamos o Messias veio, eu tive um encontro com o Messias, sou testemunha de que Jesus está vivo, e agora
Por causa dessa esperança que eu estou sendo julgado? Oh, por causa dessa esperança que eu vou ser julgado? Não, não tem sentido. Então Paulo começa a falar que não consegue entender o porquê da fúria dos judeus. Vou repetir. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e estou sendo julgado. O qual das nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia, por esperança, ó rei Agripa. Eu sou acusado pelos judeus. Eu estou sendo acusado daquilo que todo mundo espera. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Aí ele pergunta, vocês acham incrível Deus ressuscitar alguém dos mortos? A gente crê na ressurreição. Aí quando eu surjo falando que Jesus está vivo, que ressuscitou e que eu estive com ele, vocês não acreditam? Qual o sentido dessa fé? Olha o que Paulo está dizendo. Qual o sentido dessa fé? Eu estou pregando a Cristo? Estou falando de salvação? Eu estou falando que Jesus salva? Eu estou dizendo que ele venceu a morte? Eu estou dizendo que ele é hoje o Salvador? E a gente passa uma vida toda esperando por isso, e quando acontece a gente não acredita? É o que Paulo está dizendo. Eles estão me acusando de uma coisa sem sentido. É mais ou menos assim, aí eu fiz um paralelo aqui para falar com vocês. É mais ou menos assim, a pessoa diz que tem religião, a pessoa diz que crê em Deus, a pessoa diz que ama Deus, mas quando você mostra a Bíblia para ela, ela não acredita. A pessoa diz que tem Deus, diz que crê, diz que tem fé, acredita em Jesus, mas quando você abre a Bíblia e mostra para ela o que é pecado, o que está escrito, que não pode fazer, ela olha e fala, não, isso aqui para mim eu não concordo. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender que fé é essa. Que eu digo que tenho, mas quando o que está escrito não é o que eu quero para mim, que eu escolhi, aí eu não quero e não acredito mais. Isso chama-se hipocrisia. É por isso que eu falo para vocês, eu não discuto religião. Deixa eu contar uma historinha aqui só para os visitantes. Rápido. Uma vez eu estava no meu trabalho, os irmãos sabem que eu tinha um salão de cabeleireiro, e fui cabeleireiro durante muitos anos na cidade. Meu salão era na rua Alfield. E uma certa feita eu estava atendendo uma cliente, eu trabalhava com hora marcada, porque eu nunca gostei de deixar o salão lotado. E eu estava atendendo uma cliente, só que enquanto eu atendia essa cliente entrou num assunto de religião. Ela buscou esse assunto. Até porque eu deixava minha Bíblia aberta bem na frente para todo mundo entrar mesmo. Para me perguntar mesmo, para eu ter um motivo para falar de Jesus. E o que aconteceu? Essa cliente minha fazendo algumas perguntas, eu disse para ela que eu achava muito difícil uma pessoa se dizer espírita e crer na Bíblia. Crer na Bíblia. Só que uma outra cliente que havia chegado antes, estava sentada com a cabeça baixa lendo uma revista, e eu falando baixinho aqui com a minha cliente, essa cliente ouviu. E essa cliente que ouviu, ela entrou na conversa e disse, olha, eu discordo de você. Ela falou para mim, eu sou espírita e eu creio na Bíblia. E eu disse para ela, eu falei, olha Elaine, ou você é espírita ou você crê na Bíblia, porque os dois é impossível. Ela disse, não é, eu sou espírita e eu creio na Bíblia. E aí, eu não vou polemizar o assunto, até porque eu estou numa rede social, mas entre tantas coisas eu perguntei para ela onde estava escrito na Bíblia sobre reencarnação. Eu disse, se você crê na Bíblia, então eu quero que você me mostre na Bíblia aonde está escrito reencarnação, aonde é possível a reencarnação, aonde Cristo ensinou sobre a reencarnação. Aí ela pegou a Bíblia, começou a folhear, eu até pensei que ela fosse me mostrar, e ela virou para mim e falou assim, não, mas segundo Allan Kardec, eu falei, não, eu não estou falando de Allan Kardec. Eu não estou falando do Evangelho de Kardec, eu estou falando do Evangelho de Cristo. Eu estou falando do Evangelho de Jesus. Eu quero que você me mostre aqui. Ah, não, mas é porque eu falei, bom, se você não me mostrar aqui, então não dá. Agora eu vou te mostrar que ao invés da reencarnação, a Bíblia fala sobre ressurreição. E comecei a mostrar para ela textos
que falam sobre a ressurreição, inclusive no fim dos tempos, quando todos terão que ressuscitar. E perguntei para ela em qual corpo que o Espírito vai entrar se todos os corpos vão ressuscitar para ser julgado. Ah, mas isso eu não creio. Eu falei, então vamos deixar para lá, porque você não crê na Bíblia. Então, a questão dos judeus é, nós cremos na lei, nós cremos na palavra, nós cremos em Deus, nós cremos nos profetas, nós cremos em Moisés. Agora, quando Deus cumpre o que ele falou, aí a gente não acredita? Hipocrisia. Irmãos, ou a gente crê, ou a gente não crê. Essa história de eu creio numa parte, mas não creio em outra, eu creio no que me interessa, mas o que me confronta eu não quero. Eu creio naquilo que coaduna, né? Aquilo que está de acordo com as minhas práticas. Agora, o que me confronta nas minhas práticas, o que me bota na parede lá, que eu tenho que mudar, isso eu não creio, isso eu não concordo, isso é demagogia. Isso é hipocrisia. Então, Paulo disse, olha, vocês acham que é incrível Deus ressuscitar? Ele não falou que faria isso. Ele não falou que faria isso, então ele fez. Só que eles não estavam acreditando. Versículo 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, havendo recebido poder. Aí ele vai narrar as perseguições, a forma como ele se levanta contra Jesus, a forma como ele achava, por ser zeloso da lei, que ele tinha que acabar com a seita dos cristãos. E ele fazia isso com empenho, castigando muitas vezes, indo em todas as sinagogas. A Bíblia diz que ele ia de maneira enfurecida nas cidades, entrava, perseguia. Ele narra a sua perseguição. Primeiro ele falou do testemunho dele. Depois ele falou que era irracional ele ser acusado de uma coisa que a Bíblia fala, que é a ressurreição dos mortos e a ressurreição de Cristo. Depois ele fala do problema o quê? Dele. Ele se tornou um perseguidor de cristão. Aí ele fala, né, irmãos? Aí ele vai contar a sua conversão. Aí ele vai narrar que ele teve aquele encontro no caminho de Damasco, que ele viu uma luz, que as pessoas viram a luz, mas não ouviram a voz. Aí ele vai narrando, até que ele chega no versículo 15. Aonde ele chega no versículo 15, isso. E ele diz assim, e disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. E nós ontem falamos sobre isso, quem persegue a igreja ou persegue pessoas cristãs, está perseguindo o próprio Cristo. Aí ele fala da sua missão. Esse é um outro ponto que eu quero abordar com você. Irmãos, quando você tem um encontro com Cristo, quando esse encontro faz parte de verdade da sua vida, você recebe uma missão. Irmãos, ninguém que tem um encontro com Cristo recebeu missão de ficar ocioso. Ninguém que ninguém que teve um encontro com Cristo de verdade recebeu uma missão para ficar lá na igreja bacana, sem fazer nada, sem pregar para ninguém, sem ganhar alma, sem discipular, sem abrir uma célula, sem ganhar alma. Irmãos, onde estão os nossos frutos? Onde estão os seus frutos? Todos nós temos que dar frutos, irmão. A gente quer se acomodar, a gente quer levar uma vida bacana, acomodada, mas está errada. Nós temos que dar frutos. Nós temos que dar frutos para a glória do Senhor. Todo mundo que converte, todo mundo que tem um encontro com Deus, recebeu de Deus uma missão. Você tem uma missão. Se você teve um encontro com Cristo, Ele não se revelou a você por acaso. Ele está te chamando para fazer algo pelo reino, para fazer algo pela obra de Deus. Então, quando Paulo narra a sua conversão, o seu encontro com Cristo, ele fala da sua missão, que vai do versículo 16 ao 18, diz assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Jesus diz para ele assim, levanta-te, põe-te sobre os teus pés. Jesus derrubou ele caiu no chão. O Senhor disse, põe-te de pé,
porque eu te apareci por isso. Eu te apareci para isso. Eu te apareci com um propósito. E aí ele fala, qual o propósito? Para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te deste povo e dos gentios que agora te envio. Eu te dou uma missão para quê? Para lhe abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, sorte entre os santificados pela fé em mim. Olha o que Jesus disse para ele, eu estou te dando uma missão, eu te apareci para isso, eu te revelei para isso, eu te chamei para isso, eu estou te deixando passar por uma quarentena, por uma pandemia, fazendo você acompanhar de Atos todo dia, 10 horas, porque eu tenho um propósito na tua vida. Deus disse para ele, eu estou te chamando para você abrir os olhos daqueles que estão cegos, para você tirar das trevas e levar para a luz as pessoas, libertá-los do poder de Satanás para que eles possam vir para Deus, para que você possa fazer com que eles recebam a remissão dos pecados. Irmãos, Deus deu uma missão a Paulo, e sabe o que Paulo estava fazendo? Paulo estava cumprindo a sua missão. Paulo estava cumprindo o seu propósito. Que coisa gloriosa, irmão, é quando você está numa prova, numa luta, mas você sabe a missão que você recebeu. Porque se você sabe a missão que você recebeu, você não vai abrir mão dela. Sabe por que muita gente desvia, cai da fé, muita gente desanima? Porque não sabe o porquê foi chamado. Não sabe nem qual o propósito de Deus na vida delas. Estão dentro da obra de Deus, mas não produzem, não dão fruto, não ganham almas, não tem de quem cuidar. Irmão, você está cuidando de quem? Você está discipulando quem? A Bíblia diz, ide, fazei discípulos. Quem você está discipulando? Diga para mim. Quantos discípulos você tem na sua caminhada de fé? Quantas pessoas você ganhou para Jesus e está cuidando delas nessa quarentena? São seus filhos na fé. Você pregou, você ganhou e agora você está cuidando delas. Ou você está deixando tudo nas costas do pastor Edmar ou do seu pastor? Não, você tem uma missão. Você precisa cuidar das pessoas que você ganha. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Se você não faz parte de uma célula, o que você está esperando para entrar numa célula? Para fazer parte de uma? Para abrir a porta da sua casa, dizer, Senhor, eu quero fazer a tua obra, quero ganhar alma, eu quero que a minha casa, ela seja um celeiro de profetas, de discípulos, para poder ganhar a família, as almas para o Senhor. Paulo estava sendo acusado, mas ele sabia qual era a sua missão. Ele sabia por que ele estava passando por aquilo. Ele sabia por que ele teve um encontro com Deus. Ele não estava sem sentido, sem rumo, sem direção na sua vida. Ah, meu irmão, quem dera que todos pudessem entender qual é o seu propósito. Quem dera que dentro da igreja cada um entendesse qual é o seu propósito. A gente não teria vaidades, disputas, ciúmes, competições dentro da igreja, como se cada um quisesse engolir o outro para ser mais espiritual. Cada um faria o seu, com alegria, sabendo que estava servindo ao Senhor. Mas vamos mudar de assunto aqui. Então ele disse, eu sei por que Deus me chamou, eu sei qual é o chamado de Deus na minha vida, eu sei qual é a minha missão, eu sei qual é a minha missão. Você sabe qual é a sua? Nós temos que saber qual é a nossa. Aí no versículo 19 ele diz assim, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Recebi uma missão, estou sendo perseguido, apedrejado, açoitado, encarcerado, estou passando luta, adversidade, mas não fui desobediente à voz
do meu Senhor. Não fui desobediente à visão celestial. Não me deixei acovardar por causa de luta, de cadeia. Não abri mão daquilo que Deus me chamou para fazer. Não fui desobediente ao meu chamado. Estou aqui, não importa o que vai acontecer comigo, mas importa antes cumprir a missão que o Senhor me confiou. Oh, coisa linda! Oh, meu irmão, coisa preciosa! O Senhor me deu uma missão e eu não sou desobediente. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente. Não vou mudar meu discurso, não vou mudar minha mensagem. Ele mandou pregar Jesus, ele mandou pregar libertação dos cativos, ele mandou gerar o arrependimento, o perdão, tirar as pessoas das trevas e levar para a luz. Eu não vou mudar o meu discurso, a minha mensagem. Vou cumprir, não vou ser desobediente ao chamado que Deus me deu. Não seja desobediente com aquilo que Deus te chamou. Não desobedeça a Deus naquilo que Deus te chamou. Não abra mão do seu chamado por causa de lutas, por causa de prazeres. Sabe, irmãos, às vezes o que nos tira da igreja não é só luta, não. Às vezes os prazeres também nos afastam de Deus. Os interesses escusos, interesses pessoais que confrontam os propósitos do Senhor. Amém? Então vamos lá. Pelo que não fui, ó rei, desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente em Damasco, em Jerusalém, depois em Judéia, toda a Judéia, e também aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Sabe qual era a mensagem de Paulo? Se arrependam e que as obras sejam obras dignas de arrependimento. Sabe, irmão, esse é um outro ponto que eu quero abordar com vocês. Sem arrependimento, as obras não mudam, não. Tem pessoas, irmãos, que quando converte, as suas obras são as mesmas. Os mesmos palavrões, os mesmos xingamentos, as mesmas atitudes, o mesmo caráter distorcido. Tem pessoas que as obras são as mesmas. Se elas estiverem na igreja ou não, ninguém nem sabe. Seus amigos não sabem que ele é crente, sua família não sabe que ele converteu, porque não produzem obras, frutos dignos de alguém que se arrependeu de verdade. Porque o arrependimento, ele gera transformação de vida. Irmãos, o maior indicativo de alguém que teve um encontro com Cristo são as suas obras novas, são os seus frutos, uma vida transformada, mudada, regenerada. Por isso que Paulo diz aqui, olha, Deus me mandou que pregassem a eles para que se emendassem e se convertessem a Deus. Por que converter a Deus? Porque eles eram convertidos ao farisaísmo. Eles eram convertidos a um partido político religioso da época. Eles eram convertidos a um sistema religioso, a um clero religioso, a uma prática dogmática, doutrinária, religiosa da sua época. Isso não é conversão a Deus. Uma pessoa pode ser muito bem convertida à igreja, às lideranças, à autoridade, convertida às suas convicções, mas não ser convertida a Deus. Por isso Paulo diz, olha, fui em Damasco, eu fui em toda a Judéia, eu fui em Jerusalém, eu fui aos gentios, e a mensagem que Deus me deu é que eles produzissem, gerassem, que eles convertessem e gerassem frutos, obras dignas de arrependimento, e que eles convertessem a Deus. Irmão, só vai dar fruto quem converteu a Deus. Quem vem para a igreja, irmãos, não significa que converteu.
Quem está na igreja, quem está em rede social, quem está pregando. Irmão, o que vai te dizer se eu converti ou não, não é essa uma hora que eu passo aqui fazendo live com você, falando aqui bonitinho, e blá blá blá, e lendo texto bíblico. Meu irmão, as nossas obras precisam ser obras dignas de arrependimento. Quando João estava batizando no deserto, que esses fariseus estavam indo lá para poder se batizar, João disse para ele, raça de víboras, quem vos ensinou, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O pessoal do Face aí está passando ou travou? O pessoal do Face aí parece que deu uma travada. Irmãos, não sei não, estou tentando mexer nas minhas redes sociais aqui, mas tá na minha internet aqui, o negócio está tenso. Está acabando, porque ainda bem que está acabando, porque está complicado. Então ele diz, olha, para que se convertessem a Deus. Converter a Deus e não a religião. As pessoas precisam aprender isso. As pessoas precisam entender isso. Imagine, aqui está travado, só estou escutando a voz. Não sei, né, irmão? Está muito ruim. E olha que a internet aqui é boa, são mais de 120 megas, são 140 megas. Não sei porquê, de verdade. Então, irmãos, Paulo diz aqui, olha, eu fui em Damasco, eu fui em Jerusalém, Judéia, Gentio, entrava em todas as sinagogas, ele entrava em todas as sinagogas, pregando para os judeus e dizendo para eles converter a Deus. Vocês estão vendo? Ele pregando para religiosos converter a Deus. Há uma diferença, irmão, entre religião e conversão. Há uma diferença entre religião e conversão. Tem pessoas que são religiosas, ajudam na igreja, gostam, mas obras de arrependimento, mudanças de vida, tem não. Então, a mensagem de Paulo era dura, e era isso que incomodava os judeus. Porque dentro da sinagoga ele falava, vocês têm que converter a Deus. Como ousa, nós somos de Deus, nós cremos em Deus, nos profetas. Não, Paulo dizia, vocês creem, mas vocês estão crendo num sistema. Porque Deus falou que ia fazer, ele fez e vocês não creram. Ele mandou o Messias e vocês não creram. Jesus ressuscitou, vocês creem na ressurreição. Eu estou falando que ele ressuscitou e vocês não creram. Então, crer em Deus é um desafio para o judeu. Porque ele teria que quebrar os paradigmas deles, eles teriam que quebrar as estruturas deles. E entre acreditar na palavra do Novo Testamento ou acreditar no sistema religioso, eles preferiam o sistema religioso. Por que muita gente não converte hoje? Por que muita gente hoje não quer se render a Cristo? Eu tenho minha religião. Eu cresci assim, nasci assim, aprendi assim, vou morrer assim, minha família toda era assim. Ou seja, a pessoa tem religião, mas ela não está preocupada em conhecer a Escritura, se render a Cristo, entregar a vida ao Senhor, se arrepender dos pecados, porque a mensagem dele era essa, se converter, se voltar para Deus e produzir obras dignas de arrependimento. Que as nossas obras sejam dignas de quem realmente se arrependeu. Que o nosso agir, o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso entrar, o nosso sair, condiga com as obras de alguém que teve um encontro com Cristo e teve uma vida transformada. Alguém que foi libertado das trevas e levado para o reino da luz. Aí ele vai dizer aqui, isso, meu pai está acabando. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mandou eles converter? Vamos matar esse cara, está falando que a gente não é de Deus? Irmão, você quer arrumar encrenca? Fala para alguém que diz que acredita em Deus, que se ele acreditar em Deus, ele não vai para o céu. Fala para alguém, você quer arrumar uma encrenca? Chega para alguém que fala assim, eu creio em Deus. Chega para ele e fala assim, olha, você crê em Deus? Legal, se você não fizer o que Deus mandou, você vai para o inferno com toda a sua crença em Deus, porque até os demônios também creem. Essas pessoas vão ficar bravas com você. Essas pessoas vão querer te excluir das redes sociais delas. Elas vão dizer que você é intolerante, que você é radical, que você é não sei o quê. Claro. Elas querem crer naquilo que elas acham que está bom. Agora, cada um é livre para crer no que quiser, ué.
Cada um pode acreditar no que quiser. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim, disse Jesus. As pessoas falam que tem Jesus, mas não quer examinar a Bíblia, não quer obedecer a Bíblia. Diz que crê em Deus, mas não quer obedecer a sua palavra. Isso é falácia. Isso é conversa. E quando chegar no inferno, não adianta chegar para Deus e falar, ou ter argumentos para Deus, não. Deus é amor. Não, Deus é amor, mas é justiça. Ele vai julgar o homem, palavra. É aqui que ele vai nos julgar. As nossas obras. Por que nós temos que ter obras dignas de arrependimento? Porque nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Nós vamos ser julgados pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Pastor, eu quero fazer o que eu quero. Pode fazer. Vocês ouviram a mensagem de domingo? O poder de uma escolha. Eu vou concluir ela domingo que vem, no culto da noite. De manhã eu quero falar sobre fogo estranho. Nós vamos concluir no domingo à noite a mensagem do poder de uma escolha. Eu quero fazer? Eu sou livre. Posso fazer. Faço o que eu quiser, a vida é minha, posso fazer. Deus não vai te impedir não, irmão. Deus não vai te impedir. Quando Paulo chegou dentro das sinagogas de Damasco, nas sinagogas de Jerusalém, nas sinagogas de toda a Judéia, nas sinagogas que esteve lá perante as autoridades judaicas e pregou para eles, como Paulo está dizendo aqui que não sou eu, que se convertessem a Deus e se arrependessem. Meu irmão, a Bíblia diz aqui, por causa disso lançaram mão de mim e queriam me matar. Eles não queriam converter a Deus, eles tinham religião. Eles tinham religiosidade. Nós temos que parar com esse discurso, irmão, de religião. Uma pessoa religiosa, ela acha que ela pode fazer o que quiser porque ela tem religião. Uma pessoa convertida, ela pode ter a oportunidade de fazer o que quiser. Ela não vai fazer porque ela se converteu, ela nasceu de novo e ela agora quer dar frutos que glorifiquem o nome do Senhor. A diferença entre quem converteu e não é que os dois têm a oportunidade de pecar. Os dois têm a oportunidade de fazer uma escolha do erro. Só que o que converteu, ele está preocupado com frutos dignos de arrependimento. Ele está arrependido dos seus pecados. Ele nasceu de novo. E o que não converteu, ele se apoia na religiosidade para fazer o que ele quer. E acha que vai para o céu. É um direito dele. Vamos avançar? Então disse aqui, por causa disso queriam me matar. Por causa disso querem me matar. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho. Quando você faz o que Deus te chamou para fazer, você pode até desagradar homens. Você pode até perder pessoas na sua igreja. Você pode até perder amigos. Você pode perder até o amor e o apoio. O amor não, o carinho e a convivência de familiares. Mas a Bíblia diz aqui, o favor de Deus você não perderá. Porque Deus estará te dando graça e te sustentando para que você continue servindo a Ele com fidelidade. Paulo disse, eu fiz o que Deus me mandou e é por causa disso que eu permaneço. Porque o socorro de Deus tem me sustentado. Aleluia. Quando você é fiel, o Senhor te sustenta. Quando você leva a sério a sua missão, o Senhor te sustenta. Quando você leva a sério o que Deus te chamou para fazer, você pode ser ameaçado, perseguido, vão rejeitar a tua palavra, mas o Senhor que te chamou estará contigo para te sustentar. Isso é lindo. Mas alcançando o socorro de Deus, até ainda o dia de hoje, permaneço. Em cada luta Deus tem me sustentado. Em cada luta Deus tem me abençoado. Em cada luta Ele tem me guardado. Em cada luta o Senhor tem me colocado de pé e tem me dado forças para seguir. É isso que Paulo estava dizendo para o rei Agripa. É isso que ele estava dizendo, não tenho medo do que vai acontecer. Eu tenho uma missão e eu tenho que cumpri-la. Ponto. Versículo 23, agora dá-lhe que corre, né? A gente passou por um outro ponto aqui, entramos num assunto aqui, agora dá-lhe que corre.
Isto é, permaneço de pé, permaneço até hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Estou pregando o que Deus me chamou, estou pregando o que Deus me mandou, nada mais, nada menos, estou pregando a palavra. Quem quiser aceitar, que aceite, irmão. Quem quiser rejeitar, que rejeite. Irmão, já fui chamado de pastor duro, que pega pesado, que não sei o quê, mas tá lá, irmão, glória a Deus, a igreja está crescendo. E quem é de Deus permanece. Quem é de Deus ama a Bíblia. Quem ama a Bíblia, meu irmão, ama o Senhor. Nós temos que amar o Evangelho, a palavra. Vamos avançar. Vamos avançar. Isto é, que Cristo deveria padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Deveria anunciar a luz a este povo e aos gentios. Ele estava pregando o que os profetas de Moisés falaram, que o Cristo viria. Sendo ele isto, em sua defesa, disse Festo, o governador em alta voz: você está louco, Paulo? Eu estava falando isso, Paulo, com o Nauã agora no final do culto. Você está louco, Paulo? Você perdeu o juízo. As muitas letras te fazem delirar. Irmão, você vai ser chamado de louco, você vai ser chamado de maluco, você vai ser chamado de pirado, de o que você quiser, meu irmão. O povo vai falar que você está ficando doido. Irmão, quem serve a Deus é meio doido mesmo. Meu irmão, o Evangelho é loucura lá para o mundo. Lá, a Bíblia diz que para o mundo o Evangelho é doideira, é loucura. Para nós é o poder de Deus. Para nós é o poder de Deus. Para o mundo é doideira. Para o mundo é loucura. Mas para nós é o poder do Senhor. Amém? Você está ficando doido, Paulo. Essas muitas letras, essas muitas palavras, esse muito negócio aí, você está pirado, você está ficando doido da cabeça. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Eu sei o que eu estou falando. Nós não falamos lá, não, a respeito de muitos livros e muitas letras que de repente as pessoas acabam se confundindo e perdendo. Eu sei o que eu estou falando, eu não estou louco, eu tenho consciência do que eu estou pregando, ele disse. Estou falando com juízo, sei o que Deus me chamou. Porque, ó rei, diante de quem falo com ousadia sobre estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Bem sei que crês. Sabe por que ele falou lá atrás que estava feliz de ser entrevistado pelo rei Agripa? Que ele estava, como é que ele usa a expressão aqui? Eu estou venturoso. Mas aqui agora, pela primeira vez, eles foram chamados de cristão. Sabe o que é cristão? Cristão não é crente. Porque crente até o diabo é. Gospel, tem muita coisa gospel por aí. Cristão é aquele que imita a Cristo. Cristão é aquele que segue os passos de Cristo. Ser de uma igreja não significa isso. Vamos ler. Deus que ou por pouco, ou por muito tempo, não somente tu, mas também todos quanto hoje que estão me ouvindo se tornassem qual eu sou, exceto essas cadeias. Paulo falava, olha, cuidado para que a autoridade, o título, o rótulo, o poder não te prenda e você seja impedido de se converter. Cuidado, ele estava dizendo para Agripa. E dizendo ele isso, se levantou o rei, o presidente lá, o governador Festo, e Berenice e os que estavam com ele sentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada fez digno de morte ou de prisões. Esse cara não fez nada, ele está pregando o que está na Bíblia, ele está pregando o que está na palavra. Não há acusação, não há fundamento sobre isso. Não há fundamento. Vocês estão criando um tumulto. Ele está pregando a Cristo, ele está pregando o que está na Bíblia, ele está pregando o que está na palavra, ele está pregando arrependimento, ele está pregando conversão a Deus. Eu não vejo mal nele. E Agripa disse assim para Festo, bom, a gente podia até soltar ele, né? Só que ele apelou para César. Então nós vamos ter que enviá-lo para Roma. Vamos enviar Paulo para Roma
e vamos deixar que Roma lá decida, que César decida o que vai fazer com ele. E o capítulo 27 fala que ele foi colocado num navio e enviado para a Itália. Aí amanhã a gente vai para a Itália. Amanhã nós vamos para a Itália, tá bom? Ai, querido, Deus abençoe você. Que eu e você possamos nos converter a Deus. A Deus. Que nós possamos dar frutos dignos de arrependimento. Que as nossas obras produzam obras de quem realmente se arrependeu. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Tá bom? Deixa eu encerrar, porque vai cair aqui. Senhor, abençoa a vida dos teus filhos nessa noite. Que essa palavra, Pai, ela possa nos alcançar e que possamos seguir o exemplo que aprendemos aqui com Paulo nessa noite. Paulo fala, antes de falar da sua conversão, Paulo fala do seu caráter e do seu zelo, da sua forma séria, como ele vivia a sua vida. Depois ele fala da sua conversão, da sua experiência. Que bom, Pai. Que bom quando nós temos experiências e testemunho do nosso encontro com o Senhor. Depois ele fala da missão que recebeu do Senhor. A missão de anunciar a palavra. A missão de levar libertação aos cativos. A missão de ganhar almas para o teu reino. E ele diz que não foi desobediente à visão. E depois, por final, ele diz para o rei Agripa que ele está sendo acusado de pregar para os judeus que deveriam se arrepender dos seus pecados, que deveriam se converter a Deus e gerar obras, frutos dignos de arrependimento. Senhor, em nenhum momento Paulo deixou de falar do teu amor e da tua palavra. Ele foi sincero e levou a sério os seus propósitos. Que o Senhor nos ajude, Pai, para que em meio às nossas lutas e adversidades, nós possamos ter compromisso com o Senhor. Abençoa meu irmão, a minha irmã, e nos dê graça. Pai, abençoa a irmã Natália mais uma vez. Que o Senhor providencie, Pai, atendimento, médicos, enfermeiros, que vão cuidar da tua filha. E que o teu nome seja glorificado através da vida dela. Cuida da família dela, Senhor. Cuida dos filhos. Que o teu Espírito Santo possa estar dando vitória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.